Não manda ela embora, eu não quero que você mande ela embora. E ele ficou batendo boca lá, até que quando Esse era o verdadeiro plano da Juliana, mas deu tudo errado. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tudo bem com vocês? Pelégio falou que não ia ter mais jeito, tinha que demitir, falou, então não, você vai tirar parte do meu salário e não vai mandar ela embora. Parte Eu do pago salário o do dela. Danilo? Sério? Ele reduziu o próprio salário pra manter a Juliana? E falam Rapaz! pra ela que ela estava desligada, a primeira reação dela é falar assim, mas como? Vocês já resolveram o problema do Otávio Mesquita? Ela achou que isso era a blindagem. Então, toda vez que ela usou a palavra blindagem, você substitua por estabilidade no emprego. Não sabia disso, olha lá. A Juliana, ela foi de adorada pelo público a odiada por boa parte da internet. Tudo Também, mano. isso Virou uma depois esquisita militante chata. de uma sequência de atitudes que deixaram até quem gostava dela de boca aberta. Né? Primeiro pela denúncia tardia contra o Otávio Mesquita, depois pela forma como ela acabou virando as costas pro Danilo Gentili, né? O cara que literalmente mudou a vida dela. Mas calma, né? Que o buraco parece ser muito mais fundo do que isso. Né? Hoje você vai entender por que tanta gente está chamando a Juliana não só de ingrata, mas de traidora. A gente vai falar sobre os bastidores nunca antes expostos, sobre como o Danilo tentou proteger a Juliana a todo custo, até oferecendo pagar o salário dela do próprio bolso. E mesmo assim, ela teria armado tudo nas costas dele, jogando a carta do vitimismo, né? Pra quê? E tentando usar uma acusação aí como escudo. Nesse vídeo a gente vai trazer alguns detalhes revelados pelo jornalista Ricardo Feltrin, uns bastidores que você provavelmente nunca ouviu, tá? O que fez Juliana aí acabar virando contra quem mais ajudou. Cadê? Vamos ver, vamos né? ver. O que aconteceu, Vamos né? saber, Porque vamos saber, que ela vamos pode saber. acabar até na justiça contra o próprio SBT. A gente vai entender tudo isso nesse vídeo. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Eu sou a Sacuda. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube. Tudo bem com vocês? Acho que eu falei isso 2 vezes. Ó, se você está buscando uma forma de aumentar sua renda ou até Opa! Propaganda, acho que é do curso, que mesmo curso que o Lázaro faz propaganda aí, ó. O QR Code do não adivinhe. um assunto amplamente conhecido, né? Todo mundo acho que sabe do que eu tô falando aqui, né? Acho que tá por dentro dessa história. O nome dela acabou ganhando destaque em diversos sites e programas de televisão depois que ela acabou acusando o Otávio Mesquita de estupro por conta de um episódio que aconteceu durante um programa em 2016. Quando Otávio se pronunciou, negou todas as acusações, mas a situação acabou tomando proporções ainda maiores quando a Juliana acabou envolvendo seus antigos colegas do The Noite na polêmica, inclusive o Danilo Mano, Gentili. eu acho que ela não esperava que o Danilo tivesse todas as provas ainda, as conversas e áudios. Né? Ela afirmou que todos sabiam o que havia acontecido e simplesmente Mas ele meio tinha. que tinham se calado, né? Só que o Danilo resolveu falar, né? Apresentou ali a sua versão dos fatos e junto com ela trouxe então provas. Foi aí que tudo começou a mudar, né? Aos poucos a máscara da Juliana começou a cair. A verdade é que essa treta ainda tá rolando, né? E o Wagner do canal Tragicômico, ele fez uma live com o Ricardo Feltrin, um dos jornalistas mais renomados aí, com fontes quentes, né? Comentando sobre o assunto, né? E nesse bate-papo eles trouxeram algumas coisas bem interessantes. Juliana ingrata? Uma das coisas que o Wagner e o Ricardo comentaram foi sobre como o Danilo ajudou a Juliana desde o começo da carreira. Né? Ele foi quem a levou. Bom, por isso é bom ter advogado. Certeza que ele disse pro Danilo salvar. Pode ter sido uma recomendação. Também concordo. Zé Pintinho também desconfio. Mas algumas coisas salvam. Para ser assistente de palco e fez questão de tirá-la da Band, né, onde o salário era baixo, para poder levar ela ao SBT. Só nessa parte, quem já está por dentro do caso percebe a ingratidão com alguém que não só apoiou a Juliana na carreira, mas também foi uma peça-chave, né, para impulsionar a presença dela dentro da televisão. E ao longo desses 9 anos aí que eles trabalharam juntos, quase 10 anos, só no SBT, ele só ajudou ela em todas as formas que ele pôde. Ele deixava ela em... Tem apresentador que não deixa um assistente de palco participar de podcast. Ele fazia ela fazer o que ela quisesse. Se ela quisesse ter um podcast, participar do Jogo dos Pontinhos, participar ali do Jequiti.
Ele sempre tratou ela com muito respeito. A Juliana ganhava muito bem, tinha liberdade para participar de outros programas e ainda contava com o total apoio do chefe, o próprio Danilo. Mas o que mais escancara, né, essa ingratidão é justamente o tipo de acusação que ela vem fazendo, né? Uma delas, por exemplo, foi quando disse que se não fosse negra e pobre, né, ele teria saído em sua defesa, né, apelando para o conhecido Sempre é isso, discurso né, de mano? vitimismo mesmo. Comecei a entender de fato o que aconteceu comigo em 2020, quando eu vi o Danilo defendendo a Dani Calabresa do Márcio Smelling na internet. Eu falei assim, caramba, mano. Ô Danilo, aconteceu debaixo do seu nariz e você não fez nada? Eu tenho que ser branca, rica, eu tenho que ser o quê pra você me defender? A sua comoção é seletiva? Como é que é? Como dá para ver, Meu nesse Deus, errou. vídeo, né, ela chega a citar o Ela nem é pobre. Não, pobre ela não é, realmente. caso da Dani Calabresa, né? O Incrível. Wagner e o Ricardo. Eu, como branco, rico, me comovo com essa história. Ai, Xalalim, que papinho, hein, cara? Você precisa estar se revelando assim no chat? Eles levantaram a hipótese de que a Juliana poderia estar buscando a mesma repercussão que a Dani teve após a acusação ali contra o Márcio Smelling e tudo mais. Eu não vou entrar nesse assunto agora, até porque teve uma reviravolta inesperada, mas para quem quiser entender melhor, tá tudo lá disponível no canal do Tragicômico. O que muita gente talvez não saiba é que, segundo o próprio Ricardo Feltrin, e as notícias da época, o SBT foi a emissora que mais sofreu financeiramente durante a crise da pandemia. Por conta disso, a emissora começou a fazer cortes de funcionários. Prova que é rico, me manda 3K no Pix da live. Manda. Manda pra mim e pro Edu Zero. 3K no Pix. 2021. E como a Juliana ganhava bem, acabou entrando na mira para ser uma das demitidas. Só que a demissão não aconteceu, porque o Danilo sempre foi contra. Ele chegou a colocar o nome dele na reta várias vezes para garantir que a amiga continuasse no time. Faturamento do SBT e começaram a fazer cortes em 2021, 2022. Pontuais, mas fazendo. Não manda ela embora. Eu não quero que você mande ela embora. E ele ficou batendo boca lá, até que quando o Pelégio falou que não ia ter mais jeito, tinha que demitir, ele falou, então não, você vai tirar parte do meu salário e não vai mandar ela embora. Parte Eu do pago o salário do salário dela. Danilo? Caramba, velho. Sério? Ele reduziu o Pior que próprio o Danilo- salário pra manter a Juliana? Inclusive, Pior que o Danilo realmente foi amigo, né, cara? O negócio é que ele tinha áudio, né? E aí, áudio completo, como ele tinha, não tem como. Tem como manipular, mas não estava manipulado, mano. Era uma conversa toda. dizem Acho que era o diretor do programa com o Danilo e ela. que ele chegou a se oferecer para pagar o salário da Juliana Engraçado ela citar o caso da Dani Calabresa, porque depois não sentaram o cara. do próprio bolso, deixando para o SBT apenas os encargos trabalhistas. Só que a emissora achou essa proposta um absurdo e preferiu continuar pagando normalmente. E esse gesto mostra claramente aí, né, o quanto que o Danilo Gentili gostava da Juliana. Eles comentaram também como que o Danilo, né, e o pessoal do De Noite faziam de tudo para evitar que a Juliana cruzasse com o Otávio Mesquita depois do ocorrido ali entre os dois. Disseram que o Fala, Danilo, Blanche. inclusive, chegou a oferecer o próprio advogado, caso ela quisesse entrar com um processo ou tomar alguma medida. Bom, isso eu acredito que ele até chegou a comentar, né, naquele vídeo que ele, 40 minutos que ele expôs tudo, ele falou, né, que ele, no e-mail que ele mandou para o advogado dele lá, inclusive ele queria entrar com um processo sem o consentimento da Juliana, até só que o advogado, né, achou melhor ele não fazer isso. Bom, tem mais, né? Os áudios que o Danilo exibiu no vídeo que viralizou, segundo o Ricardo Feltrin, foram gravados com um gravador digital, né? A Juliana, ao que tudo indica, nunca imaginou que ele tivesse registrado aquilo. Áudios. O problema é que eu descobri que ela jamais imaginou que ele tivesse esses áudios. Esses áudios não são de WhatsApp, eles foram gravados com gravador digital. Então ela nunca imaginou. Tanto Olá. que eu questionei um amigo dela, falei, olha, se o Danilo cortou áudio para prejudicar, então manda ela mandar o áudio para mim que eu mostro tudo, a íntegra. E ela não tem o áudio. Sorte que o apresentador tinha esse material, né? Porque sem isso a carreira dele podia ter ido pro ralo. Ainda mais sabendo que ele vive com um alvo nas costas, né? Da galera aí da lacração.
E o mais triste é que a Juliana, mesmo depois de tudo, né, que ele fez por ela, não parecia nem um pouco preocupada com isso, né? Complicado, cara, ingratidão mesmo. Ela quis sair do The Noite e com isso ela meio que deixou de ser a protegida do Danilo, né? Então ela já tinha sido considerada pelo SBT para ser descartada antes, para ser uma das pessoas que iriam cortar para reduzir os gastos. O Danilo é que estava bancando ela. Então no momento que ela sai da proteção do Danilo, por assim dizer, aí não tem mais motivo para não cortar a Juliana, né? Como o próprio Wagner aí do Traje Cômico comentou, a Juliana não era protegida pelo SBT, e sim pelo Danilo. Imagino o quanto o Danilo já não deve ter passado pra ter gravado sempre o oposto. Eu acho que sempre apostos. Pra ter um gravador, sempre apostos. Eu digo uma macaca. Eu acho que ele deve ter gravado mais porque era uma situação muito séria, né? Porque era uma acusação de assédio, né? Que ele tava fazendo e tal, de estupro. Então eu acho que ele envolveu o advogado em tudo isso, né? Talvez até foi uma recomendação do advogado, realmente. Que isso, cara? Dá um BO do caralho. Então, a partir do momento, né, em que ela decidiu sair do The Noite, essa proteção naturalmente ficou mais frágil, né? E a própria Juliana chegou a confirmar isso recentemente. Vocês me blindaram a partir de 2020, mas quando eu saí do The Noite, aí eu precisava que a empresa soubesse para ela me blindar. E foi a partir daí que foi feita a série de reuniões. E eu achando que eles iam me blindar, o compliance aberto, nunca foi concluído e eu fui demitida. Ricardo ainda comentou que ela apareceu em um podcast falando como se finalmente o SBT estivesse reconhecendo o valor que ela merecia. Na cabeça dela, né, era como se estivesse vivendo o auge da carreira. Finalmente o SBT, mais ou menos assim, né, me notou. A gente precisava mesmo escurecer a programação. Ela Aí não vai chegar nada. usa essa frase. E agora eu estou voando, eu estou conquistando tudo. Quem diria, ainda estou ganhando para fazer isso. Eu estou indo no jogo dos pontinhos. E aí eu descobri que o objetivo dela era ganhar um quadro lá no Domingo Legal. Ou como repórter, ou como... Agora eu estou no Chega Mais, etc. Então, ela quis sair do Danilo Mas no The Noite já passava de madrugada. por isso que você falou, porque ela achou que ela estava brilhando. Agora chegou Já a era hora, escuro, sabe? né? É minha hora. O SBT não tem apresentador negro. Enfim, eu estou crescendo, todo mundo está me notando. E ela fala até nesse podcast, ela fala assim, eu tenho muita gratidão por tudo isso, mas ela não fala por quem ela tem gratidão. Não é pelo SBT, não é pelo Danilo, é por Deus. Você entende? Entendo que ela estava sendo ajudada por todo mundo. Segundo o Ricardo Feltrin, em setembro do ano passado, a Juliana teria feito a primeira acusação formal contra o Otávio Mesquita, justamente como uma forma de se proteger, não ser grato já que estava duro. saindo ali da asa do Danilo. Tem uma coisa bem feia, né, mano? É ingratidão. Que dureza. 2020, o ano passado, em setembro, que ela formaliza. Eu concordo que você não tem realmente que, tipo assim, porque... Até porque quando você ajuda alguém, você também não tem que ficar só ajudando, esperando que a pessoa vá sempre estar te retribuindo, que isso é coisa de cuzão. Mas você realmente não ser grato e fazer um trem desse com uma pessoa que te ajudou tanto, é foda. Pela primeira vez essa denúncia, quando ela É ingratidão com os mods, cara. sai do Danilo. Possivelmente Vou porque te falar o que é duro, minha conta no Itaú. ela sabia que estava saindo da asa dele e Muito podia feio. rodar. O que ela faz? Ah, Ela vai lá e formaliza no compliance a acusação contra o Otávio Mesquita. Não precisa lamber as bolas de quem te ajudou, mas no mínimo tenta não mentir pra levar uma vantagem. É isso. E aí ela se acha garantida. E tudo indica que ela realmente queria usar essa acusação como um escudo, né? Uma forma de se blindar Nem sabia, Ângelo, diante que da tinha esse nova vídeo aí. fase, longe da proteção do Danilo. sim, E o porque que a acontece? empresa não Quando- ia poder mandar embora a funcionária que foi abusada, né? Ficaria muito, muito ruim para a imagem do SBT demitir a Juliana depois disso. Caramba, as peças realmente vão se encaixando. Ela achou que o SBT não ia demitir ela por causa disso. Tanto que no momento que ela é lá. chamada, em fevereiro, no RH, e falam para ela que ela estava desligada, a primeira reação dela é falar assim,
Mas como? Vocês já resolveram o problema do Otávio Mesquita? Ela achou que isso era a blindagem. Então, toda vez que ela usou a palavra blindagem, você substitua por estabilidade no emprego. Uma coisa é certa, né? Se a Juliana A mulher tivesse tava usando feito o assédio pra nunca ser demitida. Como pode, cara? Meu Deus do céu. acusação sem entrar nessa onda de militância, provavelmente teria sido saído bem melhor, né? Mas agora toda a credibilidade que ela levou anos para construir na televisão foi por água abaixo e ficou feio para ela, né? Muito feio. A Muito sorte dela, feio. pelo menos segundo o Feltrin, é que acabou encontrando alguém ainda mais lacrador que ela, né? Alguém disposto a contratá-la, mesmo com toda essa bagagem de polêmica aí. Quem? Provavelmente, sei lá, querendo militar junto também, não sei. Ela já conseguiu um emprego. A Juliana está trabalhando numa produtora aí, de uma empresária uma que é produtora de- lacradora também. Hum. Uma produtora aí, lá já conseguiu um emprego. Se ela não não fofoca pela metade. tivesse feito nada, veja bem, em uma semana que ela estava sendo demitida, ela estava lá no Tom Cavalcante. Ela estava participando do programa da Record, ela podia trabalhar lá, você entende? Ela perdeu, as pessoas perderam a confiança nela. Mas com tudo o que aconteceu, a Juliana acabou Não dá pra ficando confiar, né? com uma fama que vai além da ingratidão, né? Agora muita gente enxerga nela uma espécie de traidora. até Empresária lacradora, Felipe Neto. porque, pelo que tudo indica, ela estaria cogitando acionar até o próprio SBT na justiça. Só lembrando que esse vídeo aqui foi feito com base no conteúdo lá do canal do Traje Cômico. O vídeo original tem mais de 40 minutos, já que foi uma Que bom, live. obrigada e por além ter desse caso, eles também comentaram brevemente aí sobre a compactado pra situação nós. entre o Márcio Smelling e a Dani Calabresa, né, como eu já mencionei antes, sem contar outros temas que, de alguma forma, também Ele se fez nada, ligam a Alcatra. esse assunto. Oi, né? Júlia. Então tá bem completo, vale a pena conferir lá.